Pois bem, Dutra. Cara, olha só. A gente começa a comentar aqui sobre várias coincidências que acabam acontecendo pela toda a internet. Como mesmo a gente começando a citar lá, por exemplo, do vídeo de O Legado de Júpiter, e logo após alguns dias vir ali uma parceria entre a Sony e a Netflix, justamente sobre essa questão de heróis e tal, assinantes e afins. E agora, cara, olha só, Dutra. Agora estamos começando a ver, no caso, na prática. Antes a gente só via teorias e às vezes alguma brincadeira, alguma zoeira ali pela internet, utilizando de deepfakes, ou seja, de uma face falsa, assim no termo literal, que é justamente utilizar de uma tecnologia que cria uma face, um rosto, um rosto facial de uma outra pessoa em um outro rosto. É justamente esse, no caso do termo literal do deepfake, que existem várias pegadinhas na internet. Eu falo pegadinhas porque é meio voltado a isso, mas existem vários memes, vários vídeos utilizando dessa tecnologia pela internet, com vários presidentes, com vários artistas e afins utilizando outros corpos. Ou seja, essa tecnologia, que já está aí um bom tempo, cerca de uns 3, 4 anos, no caso que eu falo de um bom tempo de estar aqui, é de pessoas já começarem a utilizar. No caso, ainda não tinha sido utilizada para má intenções, Dutra, saca? Até então não tinha, porque a gente já chegou a comentar sobre isso em vídeos anteriores, como por exemplo no caso do phishing, de como essas tecnologias acabariam influenciar na internet como um todo. E agora, cara, até o momento seria só teoria. Agora nós temos um exemplo bem prático. Olha só, Dutra, uma empresa com visão para o Bitcoin, no caso criptomoedas em geral, que utiliza de bots para arbitragem, ou seja, aquelas negociações que a gente vê em apps como Binomo e afins, que é justamente aquela questão lá de ou vai subir ou vai descer. Sim, existe bot para isso, que é justamente você comprar bots para trabalhar isso para você. Essa empresa faz justamente isso. Existem várias outras pelo mercado. E essa empresa é chamada de The Trader Fund, ou seja, assim na abreviação DTF, ela faz justamente esse processo de bots, fazendo ali a sinalização em alguma corretora de ou sobe ou desce. Mas enfim, até aí tudo bem. Os usuários que estavam comprando esse serviço, que estavam pagando esses bots, eles pagavam ali o dinheiro ali tudo na tranquilidade, ali tudo de boa, porque além dessa questão de criptomoeda, possivelmente já eram pessoas experientes, porque não é qualquer um que vai acabar fazendo isso. Elas estavam tendo uma confiabilidade maior, porque o CEO dessa empresa, a gente ainda vai chegar nesse ponto, ele fazia vídeos conversando ali com a comunidade. Então, tipo, opa, o CEO, o cara aqui do Kardashian, beleza, deve ser bem confiável. O cara não vai simplesmente achar criando todo aquele personagem, toda aquela pessoa. Por quê? Porque se você pega pra assistir o vídeo, é nítido que a voz, ela tá atrasada em relação aos lábios. Ou seja, ali já tem um erro. Mas aí em diante a gente vê que tem até erros no próprio rosto, no caso a face dele. Tem alguns glitches, tem uns certos bugs ali no rosto da pessoa. Então, depois de analisarem melhor o vídeo, ao invés de pensarem em ser uma IA, uma inteligência artificial, concluíram que poderia ser muito mais facilmente ser uma deepfake. Que aí entra toda aquela questão, Dutra, que a gente pode comentar posteriormente sobre a utilização dessa tecnologia na internet, cara, que pode ser horripilante, pode ser sombrio caso comecem a utilizar isso para qualquer tipo de coisa. Por exemplo, quando começaram a utilizar isso de um presidente para fingir que ele está falando alguma coisa, por exemplo. Pode acontecer, ou artista e tal, e por aí vai. Então aqui a gente está começando a ver os primeiros casos da utilização dessa tecnologia, cara. E é absurdo. O que acontece, Dutra? Ele, no caso, não sei se dá pra saber, no negócio ninguém sabe na real. Ele ou eles, que na verdade nem é essa pessoa aqui no vídeo, porque é uma deepfake, deram um golpe. Justamente deram um golpe. Ou seja, ali que estavam se passando por uma empresa ali de arbitragem e tal, de bots para arbitragem de criptomoedas, de ativos e tal, criptoativos, deram um golpe.
E como aqui a matéria bem cita, esse golpe custou aqui no bolso desses usuários que contrataram esses serviços. Ô, Dutra, olha só, que como a gente tá falando que era uma empresa de. É empresa, entre aspas, claro que já deu o golpe nesses usuários, que relataram para o governo britânico aqui. Que aí, Dutra, esse valor, no caso, no qual eles fizeram esse golpe, dá ali o total aqui em volta de 17 milhões de reais. Aqui a gente tá falando de reais, claro. Tá em torno disso, como a matéria bem cita aqui no momento. Então, cara, esse golpe foi um golpe bem dado. Porque, como eu citei, havia esses vídeos feito pelo o próprio CEO, entre aspas, dessa empresa, voltada a criptomoedas. Então havia essa tal confiabilidade por conta dos usuários. Então eles estavam lá contratando o serviço, porque, Dutra, 17 milhões não é pouca coisa. 17 milhões é muita coisa. Imagina o tanto de serviços contratados, porque obviamente teve o valor desse serviço, provavelmente teria algum tipo de taxa, e até mesmo juntando ali o valor de todas as criptomoedas no qual eles deram um golpe, que foi minerado por conta dos próprios usuários ali nos criptoativos e tal, no caso das arbitragens. O que você acha de tudo isso, cara? Mano, é como tu disse, cara, já é um absurdo o pessoal já usar essas coisas pra zoar mesmo, assim. Zoar é uma coisa normal. Brasileiro é aquele nível de zoeira que surpreende até os gringos, que os caras ficam falando, fazendo uma porrada de meme, falando que o dia que a gente entender o brasileiro de nível de gambiarra, dessas paradas, e sim, vai ser quando explodir o mundo, tipo, ou quando acontecer alguma coisa bizarra, tipo, não sei. Mas abusar dessas tecnologias pra isso é bizarro. O negócio é que o cara não ia ter o que fazer, porque se ele fosse realmente uma pessoa, ele não teria esses bugzinhos de pixels, vamos dizer assim. Ah, o áudio saiu atrasado. A gente podia inventar uma desculpa que na câmera do cara ele ia. Ah, aconteceu de ele gravar e o áudio dele pegar a captação um pouco antes, não sei o que, sei lá. Mas aí você lembra que ele é o CEO de uma empresa de bot. E o cara lucrou, milhões num único dia, 1.000 poucos reais. O cara tem bot pra vender, então, tipo, vender um código é simples. Você tem um código que não precisa se preocupar que não vai ter limitação. Só se você querer fazer um estoque de limitação, mas aí não tem essa. Se você querer dinheiro, tu vai ficar vendendo cada vez mais e mais e mais e aí vai indo. Mas no fim, essa questão de não ter dinheiro não deixa de ser uma fachada. O cara pode comprar uma coisa, um celular, uma câmera pro, fazer lá né? Ou contratar alguém para tirar as fotos dele, fazer um bagulho lá, fazer um vídeo muito bem editado e tal. Poderia. Mas aí vem com aquela. Ah, mas o cara não tem, o cara não quis fazer isso. Essa é a questão. Se ele queria fazer o que a confiabilidade da empresa fosse um negócio mais profissional, ele poderia ter pedido para alguém fazer uma IA desse nível e tudo. Mas por que ele não queria mostrar realmente o rosto dele? Essa é a pergunta. Ah, o negócio é porque é falso, não sei o que. Realmente, se for pensar bem, pode ser um bagulho, aqueles famosos bakezinho da vida que você paga pro negócio e no fim você não ganha nada, entendeu? Tipo, você pode até ganhar um botzinho, mas é um botzinho meia boca que se você roda o código, o código nem roda, tá ligado? Vai ser aqueles... Você tem que fazer, você tem que hospedar o bot pra tu e tal. Pode ser, não sei. Eu não comprei, então não sei como que é. Ou não sei como ele funciona. Eu não posso julgar nesse aspecto. Então, se ele tava fazendo isso, é porque ele tava fazendo algo de errado. Se ele não podia mostrar o seu rosto e tal. Ele poderia ter ficado quieto, não ter mostrado o seu rosto lá, ou melhor, não ter fabricado o rosto de alguém usado para isso. Agora, como você mesmo disse, imagina isso caísse na mão de pessoas para fazer argumentos de e fazer essas piadinhas, umas piadas, mas umas piadas tipo nível real mesmo. Mas, falando seriamente sobre isso, cara, é bizarro quando você for usar uma deepfake pra fazer essas coisas. Então, cara, justamente por conta dessas coisas que você comentou, torna tudo muito,
mais surreal. Torna tudo muito mais aquela coisa de ser um tipo de debate que a gente leve para cada tipo de coisa. Porque, bem como a gente já comentou uns bons vídeos atrás, cara, se isso cai em mãos erradas, bicho, é algo que não tem volta. É algo que justamente não tem volta. A gente estava aqui comentando sobre exemplos de presidentes, artistas e tal. Mas, cara, se isso começa a se tornar muito mais comum, porque a gente sabe que empresas adaptam tecnologias, tornando mais práticas, dinâmicas e acessíveis. Então, vai que isso se torna mais comum, como por exemplo, editor de vídeo, sei lá, vai que chega isso um dia, tornando-se semelhante a editor de vídeo, você consiga fazer ele deepfake facilmente, porque até então o processo atual de deepfake ele é bem demorado. Eu já tinha visto os exemplos, mas atualmente ele é bem demorado porque essa tecnologia exige bastante trabalho. Então o cara que aplicou esse golpe teve um bom retorno. Ele realmente teve um bom retorno, cara. Mas é aquilo, se cai em mãos erradas, como foi este o caso, provavelmente o cara, ou os caras, os criminosos, ou o criminoso, ainda não se sabe, ele ou eles entendem de tecnologia. Eles realmente entendem de tecnologia e aplicaram isso para o mal. E aplicaram com más intenções e aplicaram o golpe. Agora não se sabe desde quando estava essa empresa fictícia funcionando no mercado e quantos usuários eles deram esse golpe, porque pouco dinheiro não foi. Mas aí fica essa questão, né, Doutor? Fica essa questão no ar. Quantas outras vezes a gente vai acabar vendo esse tipo de deepfake acontecendo pela internet? A gente vê um vídeo ali de uma pessoa, um artista, uma pessoa importante e na verdade nem ser ela de verdade, ser ali um deepfake, uma inteligência artificial ou algum tipo de programa, algum tipo de algoritmo que fez ali aquela pessoa que existe até então atualmente, ou simplesmente o deepfake. A gente nunca vai saber, cara. A gente nunca vai saber até ter uma análise mais profunda ou um tipo de reconhecimento mais próximo de saber, por exemplo, se aquilo é um deepfake ou é realidade, uma pessoa real. Porque o que acontece, Dutra? Por que ali as pessoas, no caso especialistas e analistas, estavam achando que seria uma IA que fez ali aquela pessoa? Porque atualmente existe essa tecnologia no mercado. Uma IA, ela consegue criar ali uma pessoa, um rosto de uma pessoa, uma face de uma pessoa, aleatoriamente, dinamicamente. Tanto que existe até mesmo um site que faz isso. Esse site se chama This Person Doesn't Exist, ou seja, essa pessoa não existe. Que a cada vez que você entra nesse site, ele gera uma imagem aleatória, uma imagem, um rosto de uma pessoa que nunca existiu na Terra, ou que até mesmo pode existir futuramente, quem sabe. Mas ele gera ali uma imagem, um rosto de uma pessoa que nunca existiu na face da Terra. Então, ou seja, ali foi feito por uma IA, uma inteligência artificial, um conjunto de algoritmos que fez ali aquele rosto baseado em outros modelos, outros exemplos e por aí vai. Então, o que acontece, cara? A tecnologia já existe, tanto em IA quanto a tecnologia direta para deepfake. Então, é aquela coisa, se cair em mãos erradas, se cair em pessoas com má intenções, como foi o caso aqui dessa empresa que deu o golpe, que, ou seja, foram pessoas ou uma pessoa que sabe de tecnologia, que conhece tecnologia, que sabe aplicar e estudar esse tipo de tecnologia, utilizou para aplicar esse golpe. Então, aqui já temos um bom exemplo de pessoas utilizando para má influência, para más coisas. Então aqui já tem um bom exemplo, cara, que antes mesmo a gente só tinha na teoria. Então, cara, é aquilo. Vai ser duro conforme o tempo passa, porque essas tecnologias vão ficar muito mais dinâmicas, muito mais práticas e acessíveis ao público, e vai ser algo que, minha nossa, cara, vai ser algo que quando começar a bombar isso, quando muitas pessoas aprenderem a utilizar, porque o processo atual ele é muito demorado, vai ser algo que vai ser surreal, bicho.
mas que, como a gente está vendo agora, está começando a acontecer. Resta nós aguardarmos agora o decorrer de tudo isso. Porém, no entanto, doutora, fica por isso mesmo, cara. E até a próxima.